Olá, paz de Cristo. Tem um tempinho que eu não posto aqui no canal. Hoje vou estar trazendo uma palavra que é algo muito sério e que Deus tem falado ao meu coração durante essa semana, que está no livro de Amós e também no livro de Jeremias. O livro de Amós são 2 capítulos, alguns versículos. Vou estar lendo direto e depois falando sobre isso, que diz assim: Ide a Betel e transgredi, ide a Gilgal e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Capítulo 4, se eu não falei, a partir do versículo 4 também, de Amós. E o versículo 5 continua dizendo: Oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostai os filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Versículo agora o capítulo 5, né? São 2 versículos aqui. Capítulo 5 agora, o versículo é o 6, que fala assim: Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na descendência de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que convertei a justiça em alosna e deitais por terra a retidão, versículo 10, eu estou pulando aqui porque ele é grande. Aborreceis na porta aos que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, edificareis casa de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas vossas transgressões e enormes os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno e rejeitais o necessitado na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Versículo 14. Buscai o bem, não o mal, para que vivais, então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai. E os lavradores chamarão para o choro e para pranto os que souberem prantear. Versículo 17. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Versículo 20. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Não será repleta escuridão, sem nenhuma claridade? Aborreço e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. 22. Ainda que me ofereçais holocaustos com oferta de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Versículo 23. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como um ribeiro perene. Ofereceste-me vós sacrifício e ablações no deserto por 40 anos, ó nação de Israel. Ele está falando aqui com a igreja de hoje, a nós, a mim, a você. Ofereceste-me vós sacrifício e ablações no deserto por 40 anos, ó nação de Israel. Deus aqui está falando algo muito sério. Eu vou estar lendo agora no livro de Jeremias, que ele fala sobre o deserto. Ele diz assim no capítulo 2 de Jeremias, no versículo 2: Veio a minha palavra do Senhor, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti da devoção da tua mocidade, do teu amor, quando éramos noivos, de como me seguiste pelo deserto, numa terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam nossos pais em mim para se afastar de mim, indo a ídolos vãos, tornando-se valor a eles mesmos. Não perguntaram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto? Versículo 7. Eu vos introduzi numa terra fértil para comer do seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, da minha herança, que é a igreja do Senhor, fizeste uma abominação.
Eu li direto assim porque é grande. E é algo muito sério que nós temos que estar atento. Muito sério. O que eu tenho visto é aqui nessa palavra, em Amós principalmente, o Senhor, ele vai falando também, eu li um pouco o Jeremias para saber o que Deus estava falando sobre o deserto ali, como que o povo vinha. O povo, quando saiu do Egito, eles não tinham nada para oferecer ao Senhor. Pelo contrário, Deus ia cuidando deles com a nuvem, de dia para cuidar do sol, do calor do sol, durante a noite para o guiar com a coluna de fogo. Quando precisavam de água, Deus dava, Deus abria ali a rocha, dava água, Deus deu comida para eles, maná do céu, a comida dos anjos. E Deus cuidou. E quando o povo, eles se encontraram na abastança, dentro da terra do Senhor, e começaram a contaminar a terra do Senhor, indo a outras coisas. Os desejos da carne, ele começou a suprir o desejo da carne deles. E aqui em Amós, o Senhor está falando assim, por que vocês estão pedindo o dia do Senhor? Ah, Senhor, volta logo. Ah, tomara que o Senhor volta logo. Deus está falando assim, vocês acham que esse dia vai ser dia bom? Vai ser dia de trevas. Porque o meu povo traz os dízimos, traz as ofertas, tem festa, e eles acham que eu estou recebendo. Eles acham que eu estou me agradando disso. Se há injustiça, se há aqui coisas que não agradam ao Senhor, o pecado ali. São tantas coisas que nós vemos, né? Tantas coisas que entristecem o nosso coração. Mas nós sabemos que existe os fiéis do Senhor. A igreja do Senhor não é o cimento, o templo ali em si, mas somos cada um de nós, somos a igreja do Senhor. Nós estamos ali cultuando a Deus, reunido, uma assembleia dos santos, como a Bíblia fala. Mas o Senhor, ele está olhando para as nossas atitudes fora dali. O Senhor está olhando para as nossas atitudes com o necessitado, com aquilo que nós fazemos, quais são os frutos que nós estamos apresentando. Fruto de justiça, fruto de retidão diante do Senhor, em fidelidade à palavra de Deus, para agradar ao Senhor. Porque Deus, ele não olha para a oferta, ele não olha para o dízimo, ele olha para aquele que está ofertando, que está dizimando. Ele não olha para aquele que está louvando, ele olha para o quem está louvando. Ele não olha para o louvor, que se é bonito ou deixa de ser, ou se tem um aparato muito bem, muito bom. Ele olha para o indivíduo, Deus olha para o indivíduo. O Senhor, ele falou isso para Samuel diante ali de Davi, né? Porque ele estava olhando para Davi, na verdade. Ele falou para Samuel ali diante dos filhos de Jessé. Ele falou, Samuel, não vejo como vê o homem. O homem vê o que está diante de seus olhos. Eu olho para o coração. É a intenção do coração do homem que Deus olha. Né? Quando Abel e Caim, os dois levaram oferta, mas Deus só recebeu de um. Por quê? Porque Deus olha para o coração. A oferta é agradável a Deus? Muitíssimo. O dízimo é agradável a Deus? Muitíssimo. Está lá em Hebreus 7. Nós oferecemos, quando entregamos para o Senhor. Entregamos diante do Senhor. Jesus, nosso sumo sacerdote da nossa confissão. Entregamos para Ele. Não importa onde, quem vai pegar, mas entregamos espiritualmente, no mundo espiritual, Ele é poderoso. O mundo espiritual é maior do que o mundo físico que nós vemos. Muitos ignoram isso. E Deus, ele se agrada do louvor muitíssimo. Os anjos, até os anjos louvam o Senhor, santo, santo, todos os dias, sem parar diante do trono de Deus. Deus se agrada. Mas Deus, ele só recebe quando o nosso coração é inteiro com ele. E isso me trouxe muito aqui no livro de Amós. Eu li alguns versículos dos capítulos, porque ele é muito grande. Que quem ouvir essa mensagem, quem ouvir esse vídeo, que possa estar meditando nessa palavra, que possa estar lendo essa palavra e olhando para isso. Porque se nós queremos o dia do Senhor, de qualquer maneira, com a nossa vida de qualquer jeito, achando que é porque eles estão ofertando ali na igreja, porque estamos ali adorando ao Senhor, porque estamos ali entregando nosso dízimo, e somente isso? Não, Deus não olha só para isso. Deus olha para um todo. A vida com Deus é algo muito sério. Deus, ele não aceita como se fosse um deboche diante dele. Porque Deus, ele olha a nossa vida em tudo que nós fazemos. Quando nós pagamos ali um troco, pegamos um troco, nós pagamos um troco a mais, se devolvemos. Deus, ele olha ali se nós
o nosso coração está ali olhando para uma pessoa e julgando ela para que ela venha ter situações difíceis na vida dela, quando nós não temos misericórdia. Tudo isso Deus está vendo tudo. Deus vê tudo, todas as coisas. E nós temos que se examinar todos os dias. Deus diz que aquele que examina a si mesmo não será examinado, não será julgado. Aquele que se examina a si mesmo, ele se arrepende, ele vai até Deus, como aquele publicano ali diante do Senhor. Jesus, ele fala a parábola ali do publicano, que ele chega diante de Deus e fala assim: sou pecador, não sou digno de levantar os olhos para o Senhor. E Deus disse, ele saiu justificado porque ele reconheceu o seu erro, o seu pecado, as suas falhas ali. E o outro dizia, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo. E Deus falou assim, eu nem ouvi a oração. Olha o que ele está falando. Esse aí não foi justificado porque ele se exaltou a si mesmo. Não é o que nós fazemos para Deus, é o que nós somos diante do Senhor, com as pessoas e não só com Deus. Isso é muito, muito sério na nossa vida espiritual, para a nossa salvação. Que cada um possa meditar, que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, leia a palavra de Deus, peça a direção ao Espírito Santo, porque Ele está ali para nos ensinar. Ele disse, se a falta de sabedoria, peça a mim, que eu não vou lançar em rosto, mas peça com fé, creia que Deus vai dar essa sabedoria. Que Deus abençoe cada um. Em nome do Senhor Jesus, espero que eu tenha colocado de uma forma que todos possam entender essa palavra, em nome de Jesus.